A Igreja Batista Missionária da Amazônia, IBMA, apresenta Escola Bíblica Dominical. A graça e a paz, meus amados irmãos. Eu sou o irmão Dito. Esta é a sua Escola Bíblica Dominical, a EBD, da Igreja Batista Missionária da Amazônia. Hoje nós chegamos à nossa lição de número 16. A revista que estamos trabalhando é esta aqui, Tessalonicenses, Visão de uma Igreja Local. Já estamos chegando à penúltima lição de hoje. E a lição, como eu falei para você, nós vamos trabalhar hoje a lição de número 16, que você vai poder encontrar na sua revista, aqui na página 73. O título da lição é Permanecer Firmes. Não esqueça disso. Permanecer firmes. E o alvo da nossa lição? Em primeiro lugar, nós precisamos saber, entender a importância de ter a fé firmemente estabelecida em Cristo. Lembre-se que Cristo é a nossa rocha, é a nossa pedra de esquina, a nossa pedra angular. E a nossa fé é importante que ela esteja firmada, esteja estabelecida em Cristo. Outro alvo da lição é sentir, reconhecer o valor das tradições dos crentes do passado. Nós vamos explicar com detalhe isso para que você não possa compreender mal o que nós estamos falando a respeito de tradições. E o último alvo é agir, aquilo que se requer de nós também de maneira bem prática. Agradecer a Deus pela própria salvação, pela nossa, e também pela dos irmãos da igreja, orando por eles. São esses três alvos da nossa lição de hoje, a lição de número 16. E o texto básico da nossa lição de hoje está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versos de 13 a 17. E o versículo-chave está em 1 Tessalonicenses 2:15. Eu vou ler aqui para você. Diz assim: Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Lembre que as palavras são do apóstolo Paulo. Já já nós vamos ver todo o texto básico, são poucos versículos, vai do 13 até o 17 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Bom, então a lição, como você já viu, permanecer firme. Eu quero lembrar para você que na aula passada, aqui nesse capítulo 2, nós vimos sobre a revelação do homem da iniquidade. Você pode percorrer na sua revista, que tinha o título A Rebelião do Anticristo, que estava explicando como o Anticristo há de se revelar. E quando não é uma data do nosso calendário, que nós saibamos dizer o ano, o mês, o dia, mas o quando é a circunstância. Diz a Bíblia aqui, em 2 Tessalonicenses, aqui o verso 8, então se revelará do iníquo a quem o Senhor matará, mas o 7 diz, somente a um que agora o detém, até que seja posto fora. Então é o Espírito Santo, com a presença da igreja na terra, é que o restringe. Quando a igreja for arrebatada, a presença do Espírito Santo sai, esse iníquo, como você viu na lição passada, vai se revelar com toda a força, com todo o poder de milagre, de prodígio, para o engano. E é interessante eu recuperar aqui da lição passada
o verso 11 e 12, os versos 11 e 12. Então lembra que o iníquo vai se revelar para o engano, diz o 11. E por isso Deus lhe envia a operação do erro para que creiam na mentira. O 12. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. O iníquo vai se revelar e aquelas pessoas que hoje têm a oportunidade de crer em Jesus, se elas permanecerem duras em não crerem, duras em seu coração, elas serão enganadas por esse iníquo. Até porque, diz aqui a Bíblia, que olha, e por isso Deus, o próprio Deus, lhe envia a operação do erro para crerem na mentira. Hoje você ouve a verdade e você não quer crer, você será entregue a esta operação do erro. É isso que nós estamos recapitulando aqui dentro dessa lição. Mas é interessante a gente ver que a partir do capítulo 13, Paulo lhe dá uma mensagem aqui de ânimo para aqueles crentes que permanecem fiéis, ou seja, estabelecendo uma diferença entre aqueles que tiveram o prazer na mentira, a quem foi enviado o espírito de engano, o espírito do erro, com aqueles crentes que permaneceram fiéis. É por isso que a nossa lição de hoje, o título é Permanecer Firmes. Eu tenho certeza que você já observou que muitas pessoas que professam conhecer o Senhor Jesus e são ativas na igreja, são ativas na fé, depois de um determinado tempo, elas se afastam da fé em Cristo, se tornam críticas da obra de Jesus. Por que será que isso acontece? É para essas pessoas que o apóstolo Paulo está falando? Ou para aqueles que permanecem fiéis? O apóstolo Paulo está falando aqui para aqueles que permanecem fiéis. É por isso que do verso 13 ao verso 17 é que eu vou ler aqui para você. Diz o verso 13: Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, estai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Senhor nosso, Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e confirmem toda boa obra e palavra. Então veja que é uma mensagem de ânimo, uma mensagem de força para aqueles irmãos que permanecem fiéis na palavra do Senhor. E foi isso que aconteceu. Depois de escrever esses eventos perturbadores aqui, do capítulo 2, do verso 1 até o verso 12, que nós vimos na lição passada, são eventos realmente perturbadores de fim dos tempos. O apóstolo Paulo agora ele está segurando a esses novos convertidos aqui de Tessalônica, mas vale para nós hoje também, que eles não farão parte desta grande apostasia. Farão parte do quê? Desses que estão aqui no verso 11, nos versos 11 e 12, para aqueles que Deus enviou a operação do erro, porque eles não creram, na verdade, antes tiveram prazer na mentira. Então, para que eles sejam julgados por não crerem na verdade. Essa é a diferença. Entretanto, o que a gente tem que entender é que essa certeza do que a gente não vai fazer parte daquele grupo, do verso 12 para trás, não significa que nós podemos relaxar, cruzar os braços, porque a nossa vaga está garantida no céu. É claro que Jesus nos salvou de uma vez por todas. Mas há uma coisa muito interessante que você precisa compreender aqui na Bíblia.
Diz logo no verso 13, eu vou voltar a falar isso. Olha aqui no verso 13, diz assim que Deus escolheu desde o princípio para a salvação, diz aqui, olha, mediante a santificação do Espírito. Já já nós vamos explicar isso daqui. Bom, então depois dessa revelação do Nico, desses fatos que irão acontecer aqui, e que Paulo passa a escrever aqui do verso 13 até o 17, esse nosso estudo de hoje, da lição 16, permanecer firmes, está organizado o estudo com base nas atitudes que o apóstolo Paulo registrou aqui no texto de 2 Tessalonicenses, do verso 13 ao 17, que nós acabamos de ler, como uma mensagem para que a igreja permanecesse firme no Senhor, já sabendo que, se não permanecer firme, acontece o que está aqui no verso 11 e o verso 12. E é justamente essa organização da aula, dessas mensagens do apóstolo Paulo, que nós retiramos as 3 sessões da nossa lição de hoje. Como você vê aí, a primeira dela é a gratidão pela fé em Cristo. A segunda sessão da nossa lição é a exortação para permanecer na verdade. Primeiro, vem a gratidão pela fé que nós temos em Cristo. Depois nós somos exortados a permanecer na verdade. E a terceira sessão da lição é a oração para serem fiéis a Cristo. Então nós vamos compreender isso quando nós começarmos a ver a nossa lição de hoje, esses pontos. Então, destacando logo, primeiramente, a primeira sessão da nossa lição. A gratidão pela fé em Cristo. Está nos versos do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, 13 e 14, vou voltar a ler com você. Verso 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. 14. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que o apóstolo Paulo, ele começa essa passagem registrando gratidão, dando graças a Deus por vós, irmãos. Pela forma aqui que como esses destinatários, que era a igreja de Tessalônica, que nós estamos falando especificamente aqui, abraçaram a salvação, receberam com bom grado. Lembra que desde o início dessas lições daqui de 2 Tessalonicenses, da primeira, o apóstolo Paulo chegou, pregou na sinagoga por 3 sábados e muitos se converteram, inclusive muitos que eram gentios. E o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, está reconhecendo que essas pessoas, por aceitarem o evangelho, são diferentes das pessoas que serão condenadas, como nós vimos aqui nos versos 11 e 12. Porque, qual foi a razão? Porque não creram na verdade, tiveram antes prazer na injustiça. Essa é a diferença que ele está estabelecendo aqui nesse verso, dando graças a Deus por isso, que essas pessoas, pela constância na fé, pela sua fidelidade na palavra do Senhor, pela fidelidade em servir a Cristo, é por isso que o verso 13, ele vem estabelecendo uma diferença. Paulo está dando graças a Deus por isso, pela permanência, pela aceitação do evangelho dessas pessoas e pela constância, pela firmeza que eles estavam tendo no evangelho. E eu volto a chamar a atenção o que eu falei anteriormente, que diz assim, que Deus vos escolheu aqui no verso 13 ainda, desde o princípio da salvação, mediante a santificação do Espírito. Veja que esse aqui é um ponto assim muito importante que a gente possa compreender, que a salvação, na verdade, ela acontece de 2 formas. Tem uma salvação que ela acontece instantaneamente, no momento da nossa conversão, no momento que nós confessamos Cristo crendo no nosso coração. Então,
Naquele momento somos santificados, somos separados para a obra de Deus. Mas nós continuamos neste mundo e precisamos da santificação como processo que vai perdurar durante toda a nossa vida aqui na terra. Nós somos convocados, nós somos chamados a viver em santidade. Veja o que diz Hebreus, capítulo 12, verso 14. Diz que sem santificação ou sem santidade, ninguém jamais verá a Deus. Ele não está falando, é claro que está incluso aí a santificação da salvação no momento que você crê, mas ele está falando da santificação enquanto processo. O ladrão da cruz, certamente ele foi santificado naquele exato momento e morreu naquela hora. Mas quem permanece vivo, depois que crê, precisa se santificar a cada dia, se afastar das coisas que desagradam a Deus, para permanecer firmes. É por isso que o Hebreus, repetindo o capítulo 12, verso 14, diz que sem santidade ou sem a santificação, ninguém jamais verá a Deus. E o apóstolo Paulo, no verso 13 ainda, a respeito da gratidão a Deus, ele diz, nós devemos isso aqui, ele diz assim, é como se fosse uma obrigação. E a palavra a respeito aqui de nós devemos sempre dar graças a Deus, no grego o significado aqui é realmente como se fosse uma obrigação nossa de dar graças a Deus por isso. Reflete em nós o espírito de gratidão quando nós vemos a obra de Deus na vida de um irmão. E era o que o apóstolo Paulo estava reconhecendo aqui. É por isso que ele diz, nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Ele está reconhecendo isso. Ele diz que é uma obrigação dele reconhecer isso. Assim também nós devemos ter esse espírito de gratidão, ser gratos a Deus, não apenas pelaquilo que Deus faz diretamente na nossa vida, mas devemos ser gratos a Deus pela obra geral de Deus na vida de cada irmão dentro da igreja do Senhor. Nós falamos igreja como corpo de Cristo universal, mas nós falamos aqui também a igreja como congregação nossa. Por exemplo, nós congregamos na Igreja Batista Missionária. Nós devemos ser gratos por isso, por cada coisa, por cada detalhe que Deus faz na vida de cada um dos irmãos. Nós somos corpo de Cristo e cada membro do corpo é importante. E o apóstolo Paulo vai destacando, ainda nesse verso 13, ele diz assim, porque Deus escolheu para mediante a santificação do Espírito, na fé e na verdade. E antes, ele diz assim, que ele dá graça aos irmãos amados do Senhor. Veja aí um destaque importante, que cada um de nós somos amados de Deus, que Deus nos escolheu para a salvação. Isso não significa que nós sejamos perfeitos, mas apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos defeitos, Deus nos ama. Por isso que a Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa gratidão ela deve ser permanente na nossa vida, pelo que Deus faz na nossa vida, pelo que Deus faz na vida do nosso irmão. Por quê? Porque são irmãos amados do Senhor que Deus os escolheu. Apesar das imperfeições, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, como nós estamos em processo de santificação, veja o que ele diz aqui, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Nós cremos na verdade e vamos nos santificando através da palavra, a cada dia nos aperfeiçoando até nos tornarmos totalmente semelhantes ao Senhor Jesus. O que é que nós podemos trazer de aplicação para a nossa vida prática hoje? Há uma pergunta. Tenho em mente que os irmãos da minha igreja são escolhidos por Deus, assim como eu,
e ajo baseado nessa percepção? É uma coisa a que a gente tem que pensar. Por isso que o apóstolo Paulo está afirmando aqui que nós devemos dar graça pelos irmãos, porque eles são amados do Senhor. E a pergunta é aqui, tenho em mente que os irmãos da minha igreja, eles também são escolhidos por Deus, assim como eu, que há pessoas que acham que só elas servem a Deus, que Deus ama somente elas e não o outro irmão. Mas nós precisamos agir baseado nessa percepção que todos os irmãos são amados do Senhor. Nós vamos fazer uma pequena pausa e já já nós vamos retornar com o segundo ponto da nossa lição de hoje. Você está assistindo Escola Bíblica Dominical. Muito bem, estamos de volta com a nossa lição de hoje. Lembrando para você, é a lição 16, permanecer firmes. Já vimos o ponto 1, a gratidão pela fé em Cristo. E agora, vamos para o ponto 2 da nossa lição, ou dizendo melhor, a seção 2, a exortação para permanecer na verdade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15, que diz assim: assim, pois, irmãos, estai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Nesta segunda sessão aqui, a exortação para permanecer na verdade, é preciso que a gente compreenda algumas coisas. Nós temos observado, principalmente nos dias atuais, que o mundo que nós vivemos hoje, ou o mundo moderno, ou na verdade pós-moderno, decidiu prezar muito menos pelas tradições que lhes foram ensinadas, principalmente pelas tradições cristãs. Vejam que pessoas dizem, não, isso aqui era daquele tempo, isso daqui não se faz mais hoje, isso daqui foi assim. De certa forma, nós não podemos desprezar os avanços tecnológicos do mundo atual, mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui não é a respeito disso daí. As tradições a que o apóstolo Paulo está se referindo é a palavra inspirada de Deus, como sendo a nossa única fonte da verdade espiritual. Você que faz parte da nossa congregação e tem acompanhado a nossa escola bíblica dominical, uma das primeiras lições nessa nova etapa de escola bíblica dominical foi a respeito dos princípios. Lembra que foi o pastor Felipe que ministrou isso? Que algumas coisas podem ser negociadas, podem ser mudadas. Agora, princípios bíblicos, os princípios cristãos, eles são inegociáveis. Eles são imutáveis porque eles são baseados na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é imutável, ela não muda porque Deus não muda. São essas tradições aqui que o apóstolo Paulo está exortando os irmãos lá de Tessalônica e a nós hoje, na presente era, dizendo que assim, pois, irmãos, estáis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Infelizmente, algumas igrejas, nós temos visto alguns tipos de pregação que se prega de tudo, menos a palavra de Deus. Isso é fugir da tradição. Graças a Deus pela nossa congregação, pelos nossos pastores, que nós bebemos aqui e nos alimentamos da palavra verdadeira do Senhor.
Eu lembro que o pastor Monteiro, o apóstolo Monteiro, sempre ele diz, quando eu estou ministrando, vejam que nós passeamos na Bíblia de um lugar para o outro, nós citamos muito versículo. Por quê? Porque nós estamos ministrando a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem que ser a palavra de Deus. Não tem que ser o meu pensamento, não tem que ser filosofia humana, como o apóstolo Paulo diz, de persuadir pessoas com palavras de sabedoria humana, de filosofia humana. Mas é a palavra de Deus que vai fazer efeito na vida das pessoas. E são essas tradições que nós estamos falando. São os princípios da palavra de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está exortando aqui no capítulo 15. E ele apresenta 2 recursos para uma vida em comunhão com Deus, baseado aqui nas tradições. Então, quais são esses 2 recursos para uma vida de comunhão com Deus, permanecendo firme na verdade, permanecendo firme conservando as tradições? O primeiro recurso é a necessidade de permanecer firme nos ensinos de Cristo. Exatamente como nós estamos fazendo na nossa escola bíblica. Então, a primeira coisa é permanecer firme nos ensinos de Cristo. Onde, primeiramente? Aqui na Bíblia, irmão. Posso até lhe ensinar alguma coisa, mas você tem que vir aqui. Igual como os irmãos lá da Bereia, os bereanos, que tudo que o apóstolo Paulo falava, tudo que era pregado, eles conferiam se aquilo estava de acordo com as Escrituras. Nós precisamos e temos essa necessidade de permanecer firme nos ensinos de Cristo. Os ensinos estão aqui. Logicamente que a nossa escola bíblica, ela nos ajuda na compreensão de tudo isso. E uma outra coisa importante, cuidar da maneira de viver. Que a nossa vida esteja adequada à palavra de Deus. Eu não posso adequar a palavra à minha vida. Mas eu tenho que adequar a minha vida à palavra de Deus. Então é cuidar da nossa maneira de viver. Lembra quando foi falado na Bíblia a respeito da árvore plantada junto ao ribeiro? Aquelas árvores que têm raízes profundas, elas são bem nutridas. E uma maneira da gente permanecer firme como essa árvore, com raiz profunda, firmada na rocha, que pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir chuva, e ela vai permanecer lá, tem que ser nutrida aqui na palavra de Deus, tem que permanecer firme aqui nos ensinos de Cristo. Nós já vimos muitas lições da nossa EBD, do apóstolo Paulo, estudando as cartas do apóstolo Paulo, falando a respeito disso, que muitos saíram a desconstruir aquilo que o apóstolo Paulo havia pregado. E ele sempre chamou a atenção para que a gente não se desviasse disso, que lá em Gálatas, no capítulo 6, e ele estava exortando, acho que é 1,6, capítulo 1, verso 6, que os irmãos têm que compreender que não há outro evangelho. Apesar de que muitos estejam deturpando esse evangelho, mas que não há outro. Ele usa, inclusive, 2 palavras do grego para falar de outro. E no caso do evangelho verdadeiro, que é só um que existe, ele diz que não há outro evangelho. Não existe outro. É incomparável. Então nós temos que ser nutridos como essa árvore plantada junto ao ribeiro, com raízes bem firmes, para que nós possamos permanecer firmes na verdade. Esse é o primeiro recurso. Qual é o segundo recurso que o apóstolo Paulo destaca? É retomar as tradições deixadas pelos crentes do passado. Ah, mas eu tenho que fazer tudo como se fazia na igreja do passado, algumas coisas que hoje não se fazem mais. Não, irmãos, nós já explicamos ainda há pouco que o apóstolo Paulo está se referindo a essas tradições aqui a respeito dos princípios bíblicos. Mas nós precisamos reconhecer que esses princípios, eles eram baseados em comportamentos dignos de cristãos. Cânticos, hoje, é claro, nós temos conhecimentos de muitos cânticos
que, aliás, eu já até chamei a atenção na escola bíblica, que alguns não têm nada a ver com a palavra de Deus. Aliás, são cânticos que dizem ao contrário do que diz a palavra do Senhor. E nós devemos ter cuidado. E há muitos cânticos que nos foram ensinados pelos nossos queridos irmãos do passado, que precisam voltar a ser cantados porque destacam a verdade do Evangelho, destacam o senhorio do Senhor, destacam a supremacia de Deus sobre todas as coisas. Outra coisa que deve ser retomada dentro dessa tradição, não só o comportamento desses crentes, os cânticos, mas a dedicação ao evangelismo, que doavam a sua vida para que o evangelho pudesse chegar àquelas pessoas que ainda não conhecem. Por isso que existe a exortação do Senhor: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, é o ide. E certamente esses irmãos foram um grande exemplo de dedicação a esse evangelismo. E graças a Deus por isso, porque chegou até nós para que nós pudéssemos ser alcançados. E essa dedicação não só é evangelismo, mas é dedicação a Deus. Isso tudo é uma importante herança que esses irmãos nos deixaram. E essa herança, essas tradições que nós estamos destacando aqui, elas devem ser praticadas, ainda que muitos possam pensar ou que julguem que essas tradições são tradições ultrapassadas, o que na verdade não é. Nós estamos falando do permanecer firme no ensino de Cristo, de cuidar da maneira de viver, do reconhecer o comportamento que aqueles irmãos tinham, dos cânticos que entoavam, a sua dedicação ao evangelismo, a sua dedicação a Deus. É essa herança, é essa tradição que nós devemos permanecer nela. Aplicação a respeito desse segundo ponto, a exortação de permanecer firme na verdade. Pergunta: estou disposto a pagar o preço para ser discípulo de Cristo e reconhecer o valor dos antigos ensinos do Evangelho? Tem muitas coisas que você lê aqui, não, mas isso daqui era do passado, hoje é diferente, como se Deus, irmão, tivesse mudado. A palavra de Deus não muda, Deus não muda. Ele permanece o mesmo, que foi antes, hoje e o será eternamente. Agora nós temos que nos dedicar a isso e pagar o preço para poder viver isso. E só assim é que nós vamos poder permanecer firmes na verdade. Veja que o engano ele é muito sutil. É por isso que diz a palavra do Senhor, que não é de admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Para quê? Para nos enganar. E nós vimos aqui, na 2 Tessalonicenses 2, os versos 11 e 12, que eu lembrei você, que aqueles que não deram crédito na verdade, o próprio Deus enviou a operação do erro, para que possam ser julgados por não crerem na verdade, antes tiveram prazer na injustiça, na mentira, no engano. Então, tomemos cuidado a respeito disso. Vamos fazer uma pequena pausa e já já voltaremos com a nossa terceira sessão da lição de hoje. Você está assistindo Escola Bíblica Dominical. Muito bem, estamos de volta com a nossa lição de hoje, a lição 16, permanecer firmes. Já vimos a seção 1, a gratidão pela fé em Cristo, a seção 2, a exortação para permanecer na verdade, e agora vamos para a seção 3 e última da nossa lição de hoje. Qual é? A oração para serem fiéis a Cristo. Veja que o apóstolo Paulo expressou a sua gratidão a Deus pela fé que os irmãos têm em Cristo, exortou para que continuem firmes na verdade, e agora ele ora
Ele faz uma oração para serem ou continuarem fiéis a Cristo. Vemos que na constante vida de oração, o apóstolo Paulo nos dá uma outra importante lição de vida, que é a intercessão. Graças a Deus pelo nosso grupo de intercessão da nossa igreja. A intercessão é fundamental para o sustento espiritual dos irmãos. Quando falamos intercessão, nós não estamos falando da nossa oração devocional de intimidade nossa com Deus. É claro que isso nos levará a isso também. Mas estamos falando em intercessão fundamental para o sustento espiritual do outro irmão, dos nossos obreiros, dos nossos pastores. É disso que nós estamos falando aqui. É por isso que o apóstolo Paulo, por meio dessa prática da intercessão, ele ajudava para que os irmãos aqui de Tessalônica, que ele escreveu essa epístola, essa carta, permanecessem firmes em Cristo. Além do mais, ele os encorajava a transmitir-lhes força para que fizessem o bem, não só nas ações, nos atos, mas nas palavras que diziam. Então é bom, irmão, você que conhece um irmão, principalmente novo na fé, como era o caso dos irmãos aqui de Tessalônica, que tinham se convertido há pouco tempo, por isso que o apóstolo Paulo estava escrevendo para eles, que a gente possa interceder para esses irmãos, para que eles aprendam a ser fiéis a Cristo. Isso é louvável e gratos a Deus. É o que diz os versos 16 e 17. Ele diz assim, o verso 16, e o próprio Senhor nosso, Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui no finalzinho desse capítulo está intercedendo pela igreja de Tessalônica, para que o coração daquelas pessoas permanecesse firme na obra, firme na palavra, firme nas ações. Veja que o destaque aqui é fundamental da importância de nós orarmos pelos nossos irmãos. Orar pelos nossos líderes da igreja. Graças a Deus pelo nosso grupo de intercessão que nós temos na igreja, que oram por todo. Mas isso, irmão, não significa dizer que a responsabilidade da intercessão ela é uma responsabilidade somente desse grupo restrito de irmãos da intercessão. Ela é uma responsabilidade de cada crente. Ela é uma responsabilidade de cada cristão, de cada um de nós, de interceder pela vida do irmão. Aqui nós não estamos falando especificamente quando sabemos que o irmão está passando uma necessidade, mas orando pela vida dele em Cristo, que é o mais importante para que permaneçam fiéis a Cristo, para que não aconteça aquilo que nós falamos lá no início da nossa lição, que pessoas que pareciam ser firmes, daqui a pouco elas se desviam da palavra do Senhor. Então nós precisamos orar para essas pessoas para que elas possam permanecer constantes e firmes na fé. E isso você não pode esquecer. Pois bem, então a aplicação da nossa sessão 3 da lição de hoje, a oração para serem fiéis a Cristo. Qual é a aplicação? A pergunta é: que avaliação faço da minha vida de oração em favor dos meus irmãos, tendo em vista a sua permanência firme em Cristo? Pense aí com você. A sua vida de oração tem lhe levado a interceder por outros irmãos para que eles permaneçam firmes em Cristo? Há essa necessidade que o apóstolo Paulo destaca aqui nos versos 16 e 17 de 2 Tessalonicenses. Como o apóstolo Paulo estava intercedendo pela igreja de Tessalônica, nós devemos interceder pela vida dos nossos irmãos.
Aqui nós não estamos falando da vida de oração pessoal, por nós, pela nossa família apenas, mas por aquelas pessoas que nós não temos nem intimidade, mas sabemos que servem a Cristo. Que nós possamos orar por elas, para que elas possam permanecer firmes na fé, apesar das circunstâncias adversas, que era o que estava acontecendo aqui em Tessalônica, e que o apóstolo Paulo destaca aqui desses irmãos, pela firmeza deles na fé, mantendo-os firmes na fé e na verdade. Chegamos assim à nossa conclusão da nossa aula de hoje, lição 16, permanecer firme. O apóstolo Paulo, nós sabemos que foi uma pessoa muito zelosa no seu cuidado com os irmãos das diversas igrejas que ele fundou. E nós convidamos você para que, olhando para esse exemplo do apóstolo Paulo, que nós possamos fazer algo para contribuir para que os nossos irmãos da nossa igreja, da nossa congregação, possam permanecer firmes no Senhor. Essa é a nossa exortação da nossa conclusão da aula de hoje. Comparando o exemplo do apóstolo Paulo, todo esse zelo que ele tinha por esses irmãos, que nós possamos ter hoje, pelos irmãos de hoje, orando pela permanência firmes dele no Senhor. E nós vimos aqui na nossa lição de hoje, e inclusive em todo o capítulo 2 dessa carta dos Tessalonicenses, desde a lição passada, que são estabelecidos aqui 2 grupos de pessoas, nesse período que antecede a volta do Senhor, a parousia, o que está falando aqui Tessalonicenses, tanto 1ª quanto 2ª Tessalonicenses. Os que creem na verdade e os que não creem na verdade. Qual grupo você pertence? Você que está me ouvindo agora. A que grupo você quer pertencer? Por que você quer pertencer a esse grupo? Eu vou voltar aqui num trecho da lição, chamar a atenção mais uma vez, que era da lição passada, verso 11, que antes do 11 ele está falando que o espírito do engano já está no mundo, que quando for retirado aquele que o detém, ele vai se revelar com força de engano no espírito. E diz aqui, eu vou ler desde o 10, e com todo engano da justiça para os que, olha, o engano da justiça dele é para quem? Para os que perecem. Aí ele explica o porquê. Perecem por quê? Porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Aí o 11, e por isso Deus lhe envia a operação do erro para que creiam na mentira. 12, para que sejam julgados todos que não creram na verdade e antes tiveram prazer na injustiça. Eu me dirijo agora para você que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. A que grupo você quer pertencer? Esse grupo aqui dos versos 10, 11 e 12? Ou esses grupos aqui, a partir do verso 13, que foi da nossa lição de hoje, pelo qual o apóstolo Paulo dava graças a Deus por serem amados do Senhor, por serem escolhidos do Senhor, por estarem se santificando, permanecendo firmes na fé. Eu chamo a atenção sua, porque, irmão, nós teremos uma segunda chance. Lembra que esse contexto da lição passada é quando aconteceu o arrebatamento, que o Espírito Santo foi tirado, o sinico vai se revelar. Não adianta você dizer que, quando eu ver isso, aí eu vou crer. Não tem mais jeito. Está dizendo aqui o verso 11, que por isso Deus lhe envia a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Então, se você não está crendo na verdade hoje, creia. Creia para que você seja escolhido dentro desse grupo a partir do verso 13. Não teremos uma segunda chance. Creia enquanto é tempo, essa é a nossa lição de hoje. Vamos orar. Pai amado querido, nós te damos graças pela tua bendita palavra, que nos traz encorajamento, que nos traz fortalecimento,
mas que nos traz esperança através dessa exortação, de darmos sempre graças a Deus pela vida dos nossos irmãos, que permanecem firmes na fé. Mas somos exortados, Senhor, não somente nós a permanecer firmes, mas somos exortados a buscar a permanecer nas tradições que os nossos passados nos ensinaram. Tradições essas que nós falamos aqui, dos princípios bíblicos da palavra do Senhor, do modo de vida digno do cristão verdadeiro, Senhor. E para que nós também possamos orar pela constância na fé dos nossos irmãos. E isso nós fazemos agora, Pai. Que o Senhor possa visitar o coração de cada irmão agora. Não somente da nossa congregação, da Igreja Batista Missionária, mas visita cada filho teu em toda a terra. Que o Senhor possa confortar aquele que está sofrendo, Deus. Que o Senhor possa fortalecer. Que o Senhor possa abrir porta de oportunidade para ministrar o Evangelho. Mas que o Senhor firme no coração dele a tua verdade, para que eles possam ficar firmados na rocha, que é a tua palavra, que é a pessoa do Senhor, e assim permanecer inabaláveis. Amém. É isso aí, meus amados irmãos. Assim nós encerramos a nossa lição 16, permanecer firmes, e que você permaneça firme no Senhor. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. A Igreja Batista Missionária da Amazônia, IBMA, apresentou Escola Bíblica Dominical.